Fala, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para mais uma aula de biologia? Hoje eu vou falar sobre o reino fungi. Reino dos fungos. Gosto muito desse grupo, maneiro, tá? Pega o seu livro e abre na página 38. Os representantes desse reino são os cogumelos e as leveduras e os bolores. Muito louco, né? O habitat desses fungos, gente, a maioria deles são terrestres, mas de vez em quando a gente pode encontrar alguém ou algum perdido no meio aquático. Perdido não, encontrou condições aí de vida no meio aquático, mas a maioria é terrestre, tá? Então eu tô lendo o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, os fungos são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, eles dependem de outro ser vivo, de uma outra condição para sobreviver, tá? A maioria, eles agem como seres saprófagos. O que significa isso? Utilizam matéria orgânica de outro ser vivo para se alimentar. Na verdade, eles são conhecidos como agentes decompositores, eles reciclam a matéria. Então, por exemplo, tem um bichinho morto, uma fruta que está começando a estragar. Ele vai digerir todo aquele corpinho da fruta ou do ser vivo. E aí, quando ele vai digerindo, ele vai liberando uma substância que vai cair no solo, se tiver esse fruto, esse ser vivo lá na terra, no solo. E aí ele vai derretendo, só que isso serve de nutriente para a terra. Logo depois de um tempo, você vai ver que vai surgir, sei lá, outras plantinhas ali onde aquele bicho ou aquela fruta caiu. Por isso que algumas pessoas, quando elas criam plantas em casa, elas usam cascas de verdura, de outras leguminosas, como adubo. Porque realmente, à medida que ela vai se decompondo, ela vai liberando nutriente que vai enriquecendo esse solo, tá? Deixando ele mais fértil. E alguns fungos são parasitas, ou seja, eles se alimentam de um ser vivo, provocando algum tipo de doença, tá bom? Mas a gente não vai entrar muito nesse caso agora. Os fungos, eles podem ser formados por uma única célula. São raras exceções, são poucos. Mas a maioria são multicelulares. E eu quero destacar aqui de novo. Qual é a diferença entre multicelular e pluricelular? Os dois, na verdade, a maior semelhança é que muita célula. Mas por que eles são diferentes? O multicelular, a parede celular que envolve esse ser vivo, ela não é verdadeira, que a gente fala. Ela é uma parede celular meio que falsa. Então, o pluricelular vai ter uma resistência, vai ter uma membrana, uma parede verdadeira. Então, a composição dela é mais resistente, tá? Só essa é a diferença. Mas significa que tem muitas células. As células estão intimamente ligadas umas às outras, formando uma massa compacta de longos filamentos chamados de hifa. Hifa, gente, é a mesma coisa que tubo, que é esse aqui, ó. Hifas, várias hifas, são tubinhos, tá? Esses tubinhos, eles podem ter separações, então paredes separando um no outro. Ou eles, que é o caso aqui, ó, tá vendo? Se você observar bem, cada partezinha desses tubinhos tem um pontinho. Esse pontinho é o núcleo. Se tiver separação, então são vários compartimentos. Se não tiver, gente, é tudo junto e misturado, cada parte aí com o seu núcleo, tá? E aí cria uma divisão entre os fungos. Mas o que vale você entender? Da onde que surgem os fungos? Como é que eles se formam? Eles são formados através de esporos. Então, essas hifas, o conjunto delas, você vê que é um aglomerado, né? Parece um cabelo. Mas são muitos tubos entrelaçados. Esses tubos entrelaçados, eles são chamados de micélio, tá? Como são fungos que, quando eles são aglomerados, eles ficam um pouquinho grande, né? Eles atingem um tamanho legal. Acabou que existe uma separação. A parte reprodutora e a parte que só fica ali para sustentação e alimentação desse fungo. Conforme a imagem aqui do ladinho, ó. Que é o caso do cogumelo. Como ele atingiu um tamanho bacana, então essas hifas, esses aglomerados, eles acabaram criando uma separação. A parte de cima fica com a parte reprodutora, dentro dela eu vou produzir esporos, que fica mais fácil de eu lançar no ar, na água, e conseguir também trocar material genético. E a parte de baixo, que fica preso na terra, eu vou usar para sustentar esse fungo e para alimentar ele. Tá? É assim que funciona.
Então é bem bacana porque facilita, né? Ah, Pro, mas o bolor tem isso? Tem isso. Você pega um pão mofado, você tá vendo aquela parte de cima, ou uma fruta, observa. Você tá vendo aquela parte de cima cheia de pó, esporos, ok? Não significa que ali seja a parte total do fungo. Na verdade, você só está vendo um pedacinho dele. Tem muito mais dele pro fundo, pro interior desse alimento. Então, é por isso que a gente descarta esses alimentos, não consome. Porque como tem mais parte do corpo dele escondidinho ali, ele produz umas substâncias que podem ser tóxicas para o organismo, tá bom? Então, micélio, como eu falei, conjunto de várias hifas é chamada de micélio. Então, tem a parte reprodutora, micélio reprodutivo, e a parte de sustentação e alimentação, que a gente fala que é micélio vegetativo, beleza? Vamos falar da composição. Do que ele é feito? Ele é muito parecido com as algas, com as plantas, só que eles não são nenhum nem outro. Faz parte de um outro grupo. São primos, parentes. Tem parede celular. E nessa parede celular tem duas substâncias que são materiais de reserva, que formam essa parede celular, que é a quitina e o glicogênio. Então, lembra que ele está sobre algum alimento, sobre a terra ou no tronco de alguma coisa. Mas ele precisa ter uma certa resistência. E se alguma coisa der errado, ele precisa ter o seu material de reserva. Então, ele vai contar com a quitina, que é o reforço da parede celular dele, que não é verdadeira, por isso que a gente fala que ele é multicelular. E o glicogênio, porque vai que ele passa fome por um tempinho, né, gente? A gente nunca sabe. Mas aí tem um glicogênio para alimentar essa célula até ele conseguir se alimentar de alguma outra coisa. Nutrição, já falei, a digestão extracelular, ele libera uma substância sobre o corpo desse animal, dessa fruta, enfim, dessa planta, e aí ele começa a digerir. Aí vamos colocar um animal, né? Esse animal começa a derreter, e aí ele começa a se alimentar dessa gelatina que fica com a forma que ele vai digerindo esse animalzinho, tá bom? Até o animal desaparecer, o corpinho dele desaparecer. E ele conta também, gente, com a ajuda das bactérias, né? Que são também decompositoras. Os fungos, eles podem respirar com ou sem oxigênio. Eles são muito bons nisso. Então, tem fungo que sobrevive com oxigênio e tem fungo que sobrevive sem oxigênio. Tem os dois grupos, tá? O grupo dos organismos que não precisam necessariamente de oxigênio, eles são fermentadores. Eles usam uma outra base para poder se alimentar, um outro gás, por exemplo, tá? A maioria dos fungos, ou melhor, uma parte deles, são usadas na indústria, que é o caso da Saccharomyces cerevisiae, que é um grupo de fungos levedura, que faz a cerveja, que faz o álcool, tá? Então são muito utilizados, bem de ter separado na indústria. Também são usados aí para fazer pães, então fermento que vai fazer o pãozinho lá, vinho, cerveja, tudo isso. Então, eles promovem aí o crescimento, a fermentação, eles produzem álcool. Então, por exemplo, eu pego essa levedura, coloco sobre um caldo, eu quero fazer cerveja, eu coloco ele sobre uma substância, ele vai consumir essa substância e em troca disso ele produz o álcool. O fermento, a mesma coisa, ele tem contato aí com a massa que tem a condição química para ele começa a se alimentar dessa massa, se alimentar entre aspas, né? Principalmente calor e umidade que ele gosta. O fungo, para ele ter vida, gente, em qualquer lugar, calor e umidade são os dois fatores para ele sobreviver. À medida que ele vai consumindo isso, ele vai produzindo gás oxigênio, que faz a massa crescer, tá? Por isso que quando você vai fazer pão, utiliza normalmente alguma coisa quente, porque a temperatura é a favorável para a massa crescer, dobrar de tamanho e ter o rendimento que você espera. Bom, secreção, eles liberam substâncias que podem ser tóxicas para o organismo ou não, depende do fungo. Então, não coma alimentos que contenham fungo, né? Que tiver com bolor. Mas tem alguns queijos que são muito bons, gorgonzola, por exemplo, e que a base dele é fungo. É muito gostoso, muito bom, tanto que é muito caro. E que não faz mal para a saúde, então esse você pode consumir, tá bom? A gente vai continuar na próxima aula. Um super beijo e até mais.